do Senhor. Hoje nós decidimos fazer o nosso culto online. Nós decidimos buscar a presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Às vezes parece um pouco estranho, porque nós muitas vezes nos tornamos um pouco religiosos demais, né? Nos tornamos um pouco religiosos porque nós precisamos de alguma coisa palpável. Nós precisamos de alguma coisa que siga um protocolo, uma regra. Irmãos, não tem lugar e nem hora para buscar ao Senhor. Não tem lugar e nem hora para adorar o Senhor, para cultuar o seu santo nome. Nós nos reunimos hoje aqui, os irmãos acompanhando pela internet, e eu pude sentir a presença do Senhor. Eu pude sentir aqui o toque do Espírito Santo. Isso para mim é uma confirmação, não tem outra confirmação maior de que nós tomamos a decisão certa. Porque até mandei um vídeo que o irmão compartilhou comigo sobre a muita treta, a treta dos pastores, abrir ou não abrir a igreja. Que dilema! Temos fé para abrir a igreja? Temos fé para abrir a igreja. Nós temos fé contra o coronavírus? Temos. Cremos que nenhum mal chegará à nossa tenda. Cremos que nada nos sucederá, nenhum mal nos sucederá. Mas abrimos ou não abrimos a igreja? Devemos ou não devemos abrir a igreja? Irmãos, como eu falei aqui no começo da live, um ponto principal, assim, que me fez tomar a decisão de não abrir a igreja nesse período que nós estamos vivendo é porque nós devemos nos sujeitar às autoridades, amém? Nós devemos nos sujeitar às autoridades. E eu ouvi da boca do governador de São Paulo, João Dória, ontem ele dando uma coletiva, e um jornalista perguntou, mas e as igrejas? Como vai ser as igrejas? As igrejas vão fechar? E ali o governador disse que ele conversou com alguns pastores, alguns líderes religiosos, e todos eles se mostraram compreensivos, disseram que seguiriam a orientação de não abrir os templos. E ali ele disse algo. Ele falou, se as igrejas não aderirem a esse chamamento para essa orientação, então as prefeituras e o governo do estado tomará as devidas medidas, as devidas ordens. Então, irmãos, não é também com medo do governador, não, irmãos. É porque nós devemos nos sujeitar às autoridades, amém? Hoje em dia estamos no século 21 e não há pelo menos nenhum membro na igreja, acredito eu, que não tenha o Facebook, que não tenha acesso à internet hoje. E creio que nós podemos sim adorar a Deus, ainda que seja aqui num quarto, ainda que seja com uma transmissão pela internet. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração, que eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com a igreja nesta noite. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem possibilitado em nossas vidas. Pai amado, poder nos reunir, Pai amado, ainda que seja num quarto, Pai amado, para buscar a Tua presença, para nós é um privilégio. Para nós, Senhor, não há nada mais importante do que a Sua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela confirmação da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o direcionamento que o Senhor tem nos dado é esse, para podermos buscar ao Senhor. Ainda que as portas da igreja física está fechada lá na Brasilândia hoje, as portas do nosso coração estão abertas para te adorar e para buscar a Tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo. Continua falando conosco, fala conosco agora através da Sua palavra, através daquilo que o Senhor tem preparado para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que todo inimigo do Evangelho
bata em retirada e que toda obra maligna caia por terra. Pai querido, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Fala com a sua igreja. A igreja é sua, as ovelhas são suas. Nós somos apenas, Pai, os seus servos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Já colocar aqui uma aguinha aqui. Glória a Deus. Mais? Glória. Aleluia. Calor aqui. Amém? Acho que dá pra pôr a aguinha aqui, ó. É mais fácil pra eu pregar. Faz, eu derrubo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que nós podemos anunciar para a igreja de Jesus Cristo nos dias em que estamos vivendo? Porque a gente liga a televisão e não tem outra notícia senão o Covid-19, o coronavírus. Hoje minha mãe falou, quando eu cheguei aqui, que anunciou que na Itália morreu 600 pessoas. De uma vez agora, de ontem para hoje, morreu 600 pessoas lá na Itália. Irmãos, tá todo mundo em pânico. Tá todo mundo desesperado, tá todo mundo com um álcool em gel no bolso, né? A minha esposa não deixa nem o Caurê espirrar lá em casa, porque se ele der uma tossida, já só falta colocar álcool em gel no nariz dele. Aleluia. Né, pastora Renata? Tá aí me ouvindo. Nós estamos vivendo algo que nós nunca vimos, irmãos. Nunca foi visto. A minha mãe, ela é uma senhora de 67 anos. E hoje ela disse: eu nunca vi algo parecido com isso aqui no Brasil em toda a minha vida. É uma pandemia que está deixando todo mundo aflito, porque ninguém nunca viu o dia que a Terra parou. Até brincaram aí no Facebook com a música do Raul Seixas lá, o dia em que a Terra parou. O planeta parou. As pessoas pararam de ir ao seu trabalho, pararam de ir e fazer as suas coisas, as suas rotinas, pararam com tudo, irmãos. Isso é algo que nos mostra o como precisamos depender de Deus, o quanto precisamos e nos apegar em Deus, porque, irmãos, aqueles que estão em Cristo estão em paz. Aqueles que creem que Deus tem um plano e Ele está no controle das nossas vidas, porque falar que Deus está no controle de tudo é algo muito genérico, é algo muito fácil, é algo muito estranho de ser dito. Deus está no controle de tudo, é óbvio, Ele é Deus, mas Ele precisa estar no controle da minha vida. Não basta Ele estar no controle de tudo, Ele precisa estar no controle da sua vida. Ele precisa estar no controle da minha saúde, Ele precisa estar no controle da minha alimentação, Ele precisa estar no controle de cada passo que eu dou. Porque, irmãos, essa luta é contra um inimigo invisível. Todos nós estamos sujeitos a ir no mercado e ter passado alguém contaminado por lá, não sabemos. Por isso que hoje eu tenho uma mensagem para acalmar o seu coração. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para que eu e você deixemos de olhar um pouco para o noticiário e olhar para o que diz a palavra de Deus. Parar de olhar um pouco para a quantidade de infectados. Parece que tem alguém até com um caderninho anotando, já é 400, agora é 500. Já teve 4 mortes, não, agora aumentou, é 5, irmãos. Tenha paz, porque Deus está contigo, amém? Irmãos, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nós temos uma palavra que nos eleva para um outro nível de fé. Nós temos
uma palavra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que muda a nossa maneira de compreender a vida. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nós temos uma palavra que acrescenta fé no nosso coração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim, a palavra do Senhor: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu vou ler mais uma vez, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Preparou para toda a humanidade, irmãos? Não. O que eu leio é que existe uma condição, existe aqui uma proposta, existe aqui uma maneira em que Deus chama, existe aqui um convite, algo que Deus preparou que vai além das coisas naturais, algo que Deus preparou que vai além do noticiário, algo que Deus preparou que vai além da calamidade pública, que Deus preparou para aqueles que o amam. É para aqueles que o amam. O que Paulo usa nesse seu texto, ele usa algo interessante. Ele fala de 3 verbos que ele conjuga no passado. Ele fala sobre ver, mas não é ver no presente. São as coisas que os olhos não viu, as coisas que o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem. São ver, ouvir e pensar. São as coisas que Deus preparou, além do que eu e você temos visto, além do que eu e você temos ouvido, e além do que a nossa alma aflita tem pensado, tem subido no nosso coração, a ansiedade, o medo, a preocupação. Deus preparou algo para que eu e você possa ter paz que Deus está conosco, ter paz que Deus, Ele tem uma obra, Ele está cuidando de nós. Irmãos, eu tenho falado na igreja, nas ministrações que Deus tem me inspirado a falar, de que nós não podemos viver uma fé teórica, nós não podemos viver uma fé filosófica. É muito fácil crer quando tudo está bem. É muito fácil crer quando as coisas estão, tudo bem, a conta no banco não está negativa, não tem nenhum coronavírus por aí, contaminando pessoas, matando pessoas. É fácil crer quando estamos lá, sentadinhos no banco da igreja, com a nossa Bíblia debaixo do braço. Irmãos, nós precisamos viver uma fé prática. Uma fé que muda o nosso coração, que muda a nossa maneira de ver a vida, que muda aquilo que a gente ouve. Porque Deus preparou algo que supera tudo isso para nós que o amamos, para nós que escolhemos amá-lo. Porque, irmãos, amor não é sentimento, amor não é aquela coisinha gostosa que a gente sente de estar perto da pessoa que ama, né? Nossa, eu estou amando, aquela coisa de adolescente, né? Estou apaixonado pela menina do 3º ano, mas eu sou do 1º, ela nunca vai dar bola para mim. Aleluia. Nós temos um adolescente aqui na nossa igreja improvisada, né? E se, né? Deus está falando, fala Deus, aleluia. Irmãos, amor, o verdadeiro amor,
ele não é simplesmente um sentimento. O amor é uma decisão. O amor é quando nós decidimos crer que Deus, Ele fará infinitamente mais, tudo acima, muito além daquilo que possamos pedir ou desejar. Eu não sei se você tem orado falando assim: Deus, livra-me do coronavírus. Mas eu não tenho orado, porque para mim isso já é tão natural. É claro que Ele vai me livrar. E se Ele não me livrar, tudo bem. Tudo bem. Eu estava conversando com o pastor Souza uns dias desses, e ele estava contando de uma experiência que ele teve quando ele foi para a África. Ele foi algumas vezes para a África e ele fundou uma igreja lá. Uma igreja de lona, uma tenda. Que lá não tem esse privilégio que nós temos. E ele ficou muito enfermo. E os médicos disseram que ele ia morrer. Ele disse que era como... Ele pegou uma infecção generalizada e era como se os ossos dele estivessem sendo esmigalhados. E aí ele disse que fez uma oração e disse: Senhor, se o Senhor quiser me levar, tudo bem. Eu estou pronto. Mas se o Senhor quiser me livrar, então eu vou te servir, eu vou cuidar da família que o Senhor me deu, eu vou cuidar da igreja, do ministério, de tudo aquilo que o Senhor me deu. Mas se o Senhor quiser me levar, tudo bem. E ele está vivo até hoje. Glória a Deus. Com uma infecção generalizada. Nós ainda cremos no Deus do impossível. Nós ainda cremos em um Deus que opera milagres. Nós ainda cremos num Deus que fala para o coronavírus: nele não, nele você não vai entrar. Você crê nisso, irmão? A sua fé prática, ela é capaz de dizer e trazer paz e segurança no seu coração de que Deus tem uma obra na sua vida, de que Deus ele vai te livrar não só do coronavírus, mas Ele vai te livrar de todas as pestes, de todos os vírus, de que a humanidade, de que o homem, o nosso mundo tem aí jogado na atmosfera, irmãos. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos dele. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem, o que o homem ainda não pensou, diz respeito à condição da ignorância humana, que o homem acha que sabe de tudo, irmãos. Mas quando bate o desespero, quando aparece uma pandemia como essa, nós vemos que são todos frágeis. Nós vemos que estão todos em pânico. Irmãos, você que ama Deus, eu não estou falando se você é evangélico, eu não estou falando se você é pentecostal, eu não estou falando se você é puritano, se você é presbiteriano, se você é assembleiano. Eu não estou dizendo isso, irmão. Eu estou falando para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, essa palavra é para você. O que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu e o que não subiu no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Irmãos, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria o seguinte tema: Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Porque se eu não sei, se meu olho não viu, se meu ouvido não ouviu, aquilo que Deus preparou para mim é uma surpresa. Ele vai me surpreender. Ele vai me surpreender diante da calamidade. Ele vai me surpreender. Deus nos surpreende quando Ele nos opera livramentos, quando Ele nos dá livramentos. Irmãos, na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 13 especificamente, a palavra do Senhor diz a oração que Jesus ensinou, que diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus, Ele é um Deus de livramento. Nós amamos um Deus que Ele se importa. Nós amamos um Deus que no meio da calamidade Ele prepara uma proteção para aqueles que o amam. Eu
eu já contei várias vezes e é um testemunho, irmãos. Quando nós iniciamos a igreja na Brasilândia, era uma sexta-feira, uma noite com muito calor, uma noite de verão, e nós lá adorando, cultuando a Deus, e ali eu preguei uma palavra de confronto às trevas, dizendo que um de nós perseguiria 1000. E quando eu saí daquele culto na Brasilândia, parou um cidadão 2 miliantes de moto, com uma arma apontada para mim, dizendo: para o carro. E eu, assustado, vi aquela arma do meu lado, eu levantei as minhas mãos. Quando eu levantei as minhas mãos, aqueles 2 caíram com a moto. Ah, mas pastor, você deve ter um poder. Não, irmãos, eu não tenho poder nenhum. Deus, Ele opera livramento para aqueles que o amam. Aqueles motoqueiros, irmãos, eu vejo eles empinando a moto com garupa, com um copo de cerveja na mão na Brasilândia. Dá para contar nos dedos os acidentes que a gente viu, aqueles miliantes a 40 por hora. Eles caíram, porque Deus opera livramentos. Deus opera livramentos quando nós estamos desapercebidos. Porque você pode me dizer: não, mas a gente tem que vigiar. Amém, temos que vigiar sim. Estamos vigiando, estamos fazendo um culto online. Não estamos lá na igreja, não abrimos as portas hoje da igreja. Estamos vigiando, mas nós cremos que se Deus fervesse nosso coração e dissesse: vai para a igreja, abre aquelas portas, porque eu estarei contigo, nós abriríamos sem medo de nada. Porque Deus é o Deus de livramento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Ele nos surpreende quando um ladrão, né? Eu tenho um outro testemunho interessante que eu ouvi uma vez de um pastor, lá na igreja onde nós congregávamos. Ele disse que ele era pequeno e ele estava com o pai indo numa calçada e de repente tinha 2 miliantes assim, falou assim, um falou pro outro, falou assim: vamos fazer aquele velho ali, vamos fazer aquele velho. E aí disse que o pai dele ouviu e estava se aproximando, o pai dele ouviu e falou: Senhor, cubra-nos com teu sangue. E aí disse que ele passou no meio daqueles 2 miliantes, e um olhava para o outro: cadê aquele velho? Cadê aquele velho? Cadê aquele velho? Deus cobriu, Deus escondeu, Deus ocultou. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso porque Jesus, quando ele estava ali numa grande confusão ali, os judeus pegaram pedra para apedrejar Jesus, diz a palavra que ele saiu no meio deles e eles não viram. Eu creio, Deus, Ele nos surpreende quando Ele opera livramento. Irmãos, a palavra do Senhor diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Nós cremos em um Deus que opera livramentos. Deus, Ele nos surpreende quando Ele nos revela a sua graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu separei aqui um versículo de Filemão, olha que interessante. Filemão, no versículo 3, é um capítulo só o livro, que ele diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós, simplesmente graça. A Bíblia diz sobre um espinho na carne de Paulo. Paulo, um grande homem de Deus, é descrito no seu livro aos Coríntios de que ele havia subido ao 3º céu, e ele viu coisas inefáveis, coisas que não é lícito para o homem pronunciar. Ele viu coisas maravilhosas, mas Deus permitiu um espinho na carne de Paulo, um mensageiro de Satanás que vinha e o esbofeteava todos os dias. E aí diz o texto bíblico: e eu orei ao Senhor por 3 vezes.
O apóstolo Paulo viu Jesus a caminho de Damasco. Bianca, você assustou? Viu Jesus a caminho de Damasco. Paulo viu Jesus pessoalmente, teve visões de Jesus. E Jesus respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, temos a graça de Deus. Você sabe o que é graça? A graça é o favor imerecido. A graça é algo que eu e você não merece. A graça é algo que você nunca vai poder comprar. Ah, deixa eu comprar aqui um pouco de graça para hoje. Não, irmãos. Cada dia o Senhor tem uma graça, uma porção de graça, para que eu e você possa sobreviver, possa ter livramentos. Irmãos, e eu concluo com: Deus nos surpreende com o seu amor incondicional. Deus nos surpreende simplesmente. Um amor que é incompreensível. Quando eu paro para olhar para mim mesmo, quando eu paro para olhar, observar a minha vida, fazer aquele autoexame, examine-se o homem a si mesmo, não é? Quando eu paro para observar a minha vida, quem eu sou, quem eu era, quem eu sou hoje também, sim, por que não? Eu não consigo entender como Deus me ama. Eu não consigo entender o que Ele viu em mim para que Ele pudesse me amar ao ponto de entregar a vida do seu Filho Jesus para morrer no meu lugar. Eu não consigo entender como um amor incondicional me alcançou. Irmãos, minha esposa me ama. Ela me aguenta às vezes minhas chatices. Meus filhos me amam, me suportam, muitas vezes na minha chatice. Mas o amor de Deus por mim me constrange. O amor de Deus por mim me faz ser pequenininho. Sabe, o amor de Deus por mim, Ele me coloca de joelhos prostrados diante da cruz. O amor de Deus por mim, Ele muda, Ele me surpreende a cada dia. Quando eu cometo pecado, irmãos, o amor de Deus me visita. O amor de Deus me consola. O amor de Deus está comigo. O amor de Deus é manifesto. Irmãos, hoje eu estou com uma palavra bem rapidinha, mas eu estou querendo dar aqui alguns testemunhos para você, irmão. Eu sei que muitas pessoas que têm entrado aí, que estão assistindo, sabe, vão ser edificadas com esse tipo de coisa real, de que nós vivemos. Irmãos, certa vez eu tive uma experiência com Deus tremenda. Eu tive uma experiência com Deus, e as maiores experiências que eu tive com Deus, por incrível que pareça, foram fora da igreja. Foram fora do ambiente religioso. Foi fora ali dos louvores, da adoração. As maiores experiências que eu tive na minha vida cristã, que já fazem 14 anos, foi dentro da minha casa, sozinho. E nesse dia eu estava lá, sozinho, assistindo um filme, assistindo qualquer coisa lá. E aí eu comecei a adorar a Deus, eu me coloquei ali de joelhos, comecei a buscar o Senhor. E eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu comecei a sentir ali a presença do Espírito Santo, aquele fogo assim, queimar nas minhas costas. E aí, de repente, eu lembrei daquele versículo, quando a Bíblia narra a reunião dos apóstolos ali com o Senhor Jesus na última ceia, e ali há uma declaração de Jesus sobre o traidor. Ele diz: olha, um de nós é o traidor, um que está aqui sentado comigo na mesa é o traidor. E a Bíblia diz ali que João estava com o seu peito reclinado, a sua cabeça reclinada no peito de Jesus. Ali naquele momento eu sozinho em casa, eu lembrei disso. E eu fiz ali uma oração simples. Eu falei: Senhor,
ainda que eu morra, ainda que eu tenha aqui um infarto, ainda que eu tenha aqui uma parada cardíaca, mas eu quero sentir as batidas do seu coração, quero inclinar a minha cabeça no seu peito, e aquele desejo foi algo tão ardente dentro do meu coração, veio do meu espírito, veio de dentro das minhas entranhas. Eu desejei mais do que a minha vida. E aí, irmãos, aquela experiência, eu sentia assim um fogo nas minhas costas, parece que eu ouvia os sons, né? Vocês cantaram aqui, esse é o som do céu, não é? Existe som no céu, irmãos, existe som nos céus, e nessa experiência era como se eu ouvisse sons assim, era como se fosse, sabe, muita coisa acontecendo. Eu não consigo manifestar isso em palavras, mas eram sons do céu, e aquele fogo. E aí quando eu fiz essa oração, de repente tudo parou, tudo voltou ao normal e ficou em silêncio, tudo ficou em silêncio, e eu estava ali prostrado de joelhos no chão da minha sala. Era como se, de olho fechado, irmãos, com os olhos do Espírito, eu contemplasse os pés de Jesus. Eu vi com os meus olhos espirituais um pé, 2 pés assim na minha frente, com sandálias, como a gente imagina que a gente vê nos filmes. Eu tive essa visão, irmãos. Eu vi aqueles 2 pés diante de mim, era Jesus. E por um momento, irmãos, Ele me permitiu sentir uma fagulha do seu amor. Ele me permitiu sentir uma fração de segundos e experimentar aquele amor por mim. Irmãos, aquilo começou a me constranger. Eu comecei a me encolher, eu comecei a chorar, eu comecei a me encolher, porque aquele amor me constrangia, irmãos. Aquele amor como aquele de um Deus tão amoroso, um Deus tão santo, pode amar um pecador como eu. Irmãos, Ele te ama muito mais do que você pode imaginar. Ah, não, mas eu sei, pastor, Deus me ama mesmo, é verdade. Não, é muito mais do que a sua compreensão. É o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu no coração do homem, na mente do homem. É o que Deus tem preparado para os que o amam. Deus nos surpreende quando Ele manifesta o seu amor incondicional. Sabe o que é incondicional? Incondicional não importa a circunstância. Eu não preciso fazer nada para Deus me amar. Eu não preciso fazer nada para que Ele me ame mais do que Ele já me ama. Ele escolheu me amar. Ele disse: não há amor maior do que esse, de alguém que dá a sua vida em favor dos seus amigos. Ele é seu amigo. Ele te ama mais do que você imagina. Em João 3,16, um versículo tão conhecido, mas tão pouco praticado. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, com coronavírus, sem coronavírus, Ele continua te amando. E Ele vai te livrar, irmãos, dessa praga. Ele vai te livrar. Creia nisso. Creia em Deus. Aquilo que Ele fez por mim e por você vai além de uma pandemia. Por que eu e você estamos desesperados? Porque nós temos um Deus. Nós precisamos crer. Um Deus que nos ama. Um Deus que está acima de toda praga, acima de todo vírus, de toda contaminação, de toda possibilidade. Irmão, creia. Tome posse dessa palavra. O
que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Se você que está aí me assistindo, talvez nunca tenha feito uma oração assim, eu quero te dar essa oportunidade hoje, irmãos. Porque se está tudo bem, parece que o povo não quer saber de Deus, está tudo bem, mas aí quando o calo aperta, quando a gente vê que a coisa é séria mesmo, fala, puxa, a coisa é séria mesmo, né? Não é que é sério mesmo? Não tem ninguém na rua? Até o mercadinho da esquina fechou? O que está acontecendo? É sério mesmo. Nós precisamos crer e ter fé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo. Eu quero fazer uma oração para que você entregue a sua vida ao Senhor, para que você decida amá-lo. Nós aqui tocamos hoje também uma música, dizia que o pecado vem, as propostas vêm, a tentação vem, mas eu escolho Deus. Salvação é uma questão de escolha. Nós precisamos escolher amar. Amar aquele que deu a vida por mim e por você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e repetir essa oração. Uma oração simples, como de uma criança, porque a palavra de Deus diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário manifestar essa fé, ainda que seja pelo medo, não importa, irmãos, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você está com medo do coronavírus? Está com medo? Talvez você tenha algum idoso na sua casa, na sua família. Você está com medo? Experimente o amor incondicional de Deus, que Ele vai lançar fora todo medo. Você vai passar o álcool em gel sim, você vai ficar na quarentena sim. Eu estou adorando, a Eloá, minha filha, está adorando mais ainda, né? Aleluia. Eu vi até, acho que foi a minha esposa que disse que o pessoal está indo pro parque. Diz que os parques estavam lotados hoje e aí mandaram fechar os parques porque o pessoal acha que está de férias. Aleluia. Tem gente que está até nem tão preocupada assim, né? Temos que ter fé. E os crentes com medo, irmão Daniel. E os crentes em pânico. Creia no Deus que te salvou. Creia no Deus que fez uma grande obra, que só começou, irmão. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, você nem imagina o que Deus tem para a sua vida. Feche seus olhos. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te louvo nesta noite. Eu recebo esta palavra no meu coração. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero pedir que o Senhor receba a minha vida. Que o Senhor cuide de mim. Que o Senhor cuide da minha casa. Que o Senhor cuide da minha família. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor receba o meu coração. Eu entrego a minha vida diante do teu altar. Eu entrego a minha vida, Senhor Jesus, diante da tua presença. Cuida de mim. Perdoa a minha incredulidade e me dê uma vida de fé. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu não sei como foi para você o culto online. Para mim foi uma bênção, irmãos. Eu queria convidar os irmãos aqui. A gente está fazendo